bem-vindos a mais um episódio do Servicast do Off ao Digital, o melhor podcast para aqueles que desejam conhecimentos que transformam e edificam. E para quem não nos curte ainda nas redes sociais, convido a seguir nosso canal, curtir o Servicast e no Instagram. Então, eu sou Melissa Santana, uma das hosts do Servicast. Sou estrategista de marca, criadora da Academia dos Incomparáveis e convido vocês aí para quem quiser curtir e seguir as minhas páginas sociais. É no Instagram, Melissa W. Santana. Trabalhamos ali com posicionamento de marcas e negócios. Boa noite, pessoal. Me chamo Thiago Dyer, sou um dos hosts do Servicast. Faço parte do grupo da Lutz Consórcios, do restaurante Webers e Barbearia Dyer. E hoje em parceria com a Melissa aí, recebendo essa grande convidada. Com certeza. E o episódio de hoje, só antes de começar, nós temos como parceiros, patrocinadores, Lutz Consórcios, Sparta Negócios Imobiliários, Webers Restaurante e Barbearia Dyer. E como o Thiago falou, nossa convidada de hoje é muito especial, Fabi Hoff, irmã da Tati, né? Irmã mais velha da Tati. Mesmo que não pareça. Que não pareça. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Boa. Ela não está aqui para se defender. Não está aqui para se defender, então. E bem-vinda, então, Fabi. Tens uma história linda aí para contar, e de empreendedorismo, de empresas com propósito, né? Negócios que deram certo com propósito. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho aí, dessa história de empreendedorismo da Gamaria, de como surgiu e de como esse propósito lindo aí está alinhado ao sucesso que é essa marca. Então, boa noite. É um prazer, né? Eu sempre gosto desses momentos que a gente pode trocar uma ideia. Eu acho que a gente sempre sai mais, né? Então é muito legal e agradeço demais, né, o convite de vocês. Então eu sou a Fabi, meu nome de guerra, né, Fabi Hoff, meu nome é Fabiane e eu sou diretora de estratégia e mercado da Gamaria. E junto com a Tati, que é minha irmã e minha dupla dinâmica, né, nós criamos a marca há mais ou menos 6 anos e meio atrás e hoje a gente tem uma belíssima empresa. Com certeza. Maravilha, parabéns. Com certeza. Quero falar um pouquinho do propósito da Gamaria, né? Tive o prazer de visitar lá a empresa e conhecer o coração, né, de como é que funciona. E o propósito é um propósito muito lindo, que é compartilhamos relacionamentos inspirados pelo amor. Fala um pouquinho desse propósito pra gente. Bem, a Gamaria é uma empresa de venda direta de joias. Na verdade, a joia é o nosso canal, porque o nosso fator motriz é o relacionamento. Então, o que acontece? Nós, a Tati e eu, nós acreditamos muito na diferenciação pela questão humana, né? Porque o ser humano foi criado para viver em sociedade, né? E a gente teve ainda uma super sorte, né? Que eu digo de nascermos irmãs, e nós nascermos filhas de uma grande mulher, né? Que o que a gente acredita muito, até às vezes quando eu falo sempre como se nós fôssemos duas, né? Eu tô aqui sozinha hoje, a Tati não pôde estar conosco, mas na verdade a nossa realização é sempre conjunta. E essa é a nossa riqueza, né? De já termos nascidos aí irmãs. Sempre fomos muito amigas e somos grandes parceiras de vida e somos sócias. Como a gente se espelha, né, na família e o que é um pai e uma mãe, enfim, né, representa, como isso fica forte, né, no futuro. Né? É a nossa base, né? Base, nós somos construídos assim, porque às vezes as pessoas, quando às vezes assim, tipo, não conhecem a história da Gamaria, olham, uma grande empresa, né? Mas o que tem por trás disso? Eu sempre costumo questionar quando nasce uma empresa. E, assim, dos meus devaneios, penso eu que uma empresa nasce quando a gente nasce e nasce filho de alguém, né? Porque ali a gente vai ter todo o nosso início de aprendizado, tudo que vai nos dar base
para quando a gente crescer. Com certeza. Né? Mas, tipo assim, sem essa base, sem esse acolhimento, esse amor de família, quando tu tem isso, cara, eu acho que isso é garantia de mais de meio caminho andado, sabe? É uma pena que nem todo mundo possa ter isso, né? Porque às vezes o pessoal diz, porque eu sou de uma família pobre. Cara, eu sempre digo que a Tati e eu, nós somos filhas, e os nossos irmãos, né, o Marcos e o Sandro, são irmãos mais velhos que nós, que a gente, quando nasceu, a gente já nasceu rico. Por quê? Porque a gente nasceu filhos da nossa mãe, né? A mãe nos criou sozinha, separou cedo, nosso pai deu no pé, e a mãe criou, né, a gente como professora estadual. Então, eu vejo assim que amor, carinho, atenção não precisa de dinheiro. Não. Né? O dinheiro, ele é um facilitador, porque ele é muito bom, ele te proporciona coisas boas, mas a base, que é o que tu falou, a base que é um amor, um carinho, uma atenção, né? Passar um discernimento, uma educação, inclusive com limites. Nossa Senhora. A nossa mãe era do tipo que ela dava uma olhada pra gente assim. Já comunicava. A gente já andava desse tamanho assim, miúdo, sabe? Porque a gente tinha. Só. Não. Às vezes dói mais uma conversa do que uma surra. E tu sabe que a mãe tinha um negócio que era muito legal, que era assim, tipo, a gente fazia um negócio errado, daí ela dizia, cara, tu não sabia que era errado, né? Porque tu tem a dualidade, acontece em tudo. Com certeza. Então daqui a pouquinho, né, tu não tem essa noção, tu fez errado, beleza. Então a mãe explica. Se a gente voltasse a fazer, a gente tomava um laço. E, cara, a gente nunca fazia a terceira vez, e depois a gente já não fazia a segunda vez. Então, a gente aprendeu com a mãe a sempre ter esses acordados. Tu fez porque tu não sabe. E eu acho que assim é a vida da gente. Com certeza. Porque muito pelas tantas, assim, se me perguntar, cara, tu nunca fez nada errado? Não, fez muita coisa errada. Só que, tipo, muitas vezes tu erra por ignorância. E aí tu vai tendo e vai conhecendo. E quando tu viu, eu digo, tu não tem como desver. E aí, tu tipo, nesse erro eu não caio mais. E o errar, às vezes, é que tu acha que estava certo. Né? Não é que tu tá errado. Não é porque tu é ruim. Não é que tu é ruim. Não tinha conhecimento. Pelo contrário, é isso aí. E daqui a pouco tu tentou inovar algumas coisas. Às vezes a gente quer inovar por conta própria, né? Mas a mãe sempre fala que ele não faz. Não, mas eu vou tentar mostrar que não é. E às vezes não por mal, né? Não. E porque isso é o normal do ser humano. A gente se constrói observando o exemplo e através da nossa própria vivência. E onde tu acha que veio essa veia de empreendedorismo? Porque uma conversa que a gente teve, tu falou uma coisa que eu achei muito linda, né? A gente tá falando aqui da dona Maria Helena Hoff. E tu falaste que a minha mãe era professora estadual. A gente sabe que, né, o quanto nos criou sozinhos. Mas teve um fato que tu me contou e que me chamou muita atenção pela abundância que houve da tua mãe em relação à criação de vocês. Não sei se tu lembra, mas tu contou que às vezes domingo, né, o vizinho fazia um churrasco e aí a tua mãe, né, vocês não tinham condições de comprar carne e ela dizia, vamos pegar um pãozinho para comer com este cheiro. Isso é abundância. E isso que eu digo, cara, essa é a riqueza, não são coisas, não é tu ter o churrasco. Nossa. É o ensinamento, sabe? De falar assim, vamos viver o melhor, o presente, o momento e, tipo, presente. vamos viver com o que a gente tem e ser feliz com aquilo. Com toda a abundância desse momento, né? Tu sabe que ser professor de matemática, a mãe era professora de matemática, uma matéria super temida, né? Todo mundo, né? E tipo, cara, todo mundo, a mãe sempre foi assim, tipo, a professora homenageada e tal. A mãe era professora particular também, ela dava aulas em casa. E tipo, cara, eu sou distância, nós somos distância. Até hoje eu sou conhecida como a filha da professora Maria Helena e seguem homenageando a mãe, né? E dizendo assim, tipo, eu fico super lisonjeada porque diz que eu sou cagada e cuspi da mãe, né? E a mãe, ela tinha coisas muito legais, assim, do ensinamento que ela deu pelo exemplo. Ela, como professora estadual, ganhando pouco, tinha que trabalhar muito, uma responsabilidade muito grande com 4 filhos, mas ela fez uma opção na vida dela,
que foi de ser feliz, apesar dos pesares. E a mãe tinha uma filosofia de vida positiva, sabe? Ela estava sempre sorrindo e tal, dava um problema. Aí, até na escola mesmo, né? Um dia, uma coleguinha da Tati, primeira série, sei lá, perguntou, tu é rica? Ela não sabia, chegou em casa e perguntou, mãe, sim, tu é rica? A mãe disse sim, de saúde, de felicidade, de amor. E aí ela chegou em casa, chegou na escola e deu essa resposta, né? E aí a colega disse, mas tu é rica de casa bonita? Né? Então, a gente sempre foi rica dessa base, porque a mãe, ela não via, sabe quando tu vê as coisas com pesar? Essa história do churrasco, né? Uma visão de escassez, a mãe nunca teve essa visão. Não, e tu vê ela saber usar as palavras, tu vê, olha o aprendizado que tá tendo aqui. Isso tá servindo tanto pra mim quanto pra vida, né? Que, tipo, independente da situação, ela saber contornar com amor, com carinho. E era isso, a gente não sentia menos. Tu tá aí ela... tu vê o vizinho fazendo churrasco, tu nunca pode fazer churrasco. Em vez de dizer, não, porque a gente não... Primeira coisa que as pessoas já iam falar. Já iam falar. Eu praguejar, já ia falar alguma coisa ruim, enfim, eu já ia, sei lá, criar uma situação, né? E a mãe não tinha isso. Legal. Então, essas bases todas, assim, de amor e da mãe... E a mãe dizia o seguinte, que, assim, nunca passou na nossa cabeça que nós não estudaríamos. Porque sendo filhas de professora, né? Não tinha como não, né? Não tem como. Até porque filho de professora é mais cobrado, né? Não, eu também sou filha, né? De professora, meu Deus. Não tem, sou casado não tem com como. Não, então a gente bem sabe, né? E aí, o que acontece? Tinha, né, essa questão, tinha que ser... e a mãe, ela como professora, ela sempre dizia pra gente assim... primeiro, essa coisa de que nós tínhamos que estudar. E ela sempre dizia, eu sei que professor ganha pouco, mas é seguro, é o que garante, né, que eu bote, assim, que eu cumpra o mínimo com aquilo. Então, a mãe vinha de uma cultura que não era uma cultura empreendedora. Não era. Era a estabilidade. Era a estabilidade, né? Porque o que acontece? O nosso país, e os países... Né? Não, ele é um país... em que, tipo assim, nós, tipo, porque tu vai trabalhar, daí tu vai pagar, daí tu vai ter uma aposentadoria. E foi vendido esse pensamento e algo um pouco assistencial também, né? De que tu teria essa segurança. E nunca a questão da prosperidade. Mas a mãe, ela foi uma mega empreendedora. Porque, além de criar os filhos, ela dava aula particular fora do horário, ela comprava roupa e vendia, ela pintava paninho de prato, ela fazia não sei o que lá, pra dar jeito. Se virava. Então a gente aprendeu a se virar. Mas a gente tinha essa questão do tipo, a estabilidade. Quando a Tati e eu chegamos pra mãe, imagina isso... Descobrimos esse ano que faz 19 anos que nós somos empreendedoras. A gente largou nossos empregos estáveis para trabalhar por conta. Então, quer dizer, eu trabalhava na época na Fevale, tinha uma coordenação, fazia captação de alunos, né, para a Fevale, cuidava do vestibular. A Tati era financeira de uma empresa. E aí, daqui a pouquinho, a gente chega para a mãe e diz, bom, nós estamos largando a nossa estabilidade para empreender. A coroa arrepiou o pelo, né? Não tinha como não. Eu não sei, eu no lugar dela não faria diferente. Então, tipo, a gente não teve aquele apoio, vai lá, empreende e tal, até porque a nossa família é uma família muito simples, né? A mãe se tornou professora porque ela quis, porque os irmãos e tal não seguiram essa linha. E a mãe, ela disse, não, eu quero estudar. E o pai dela trocava uma escola particular, era pagar com frutos, com coisas da colheita, porque ela queria. Era o sonho dela. Era o sonho dela, dar aula e tal, e ela se formou. Na verdade, dentro do ambiente familiar, a tua mãe já foi alguém fora da curva, né? Foi, mega fora da curva. Pelo fato de ter estudado e de ter buscado isso. E não só isso, né, gente? É a questão, assim, de tu sair de onde tu tá, tu, né, primeiro quis estudar e passou um trabalho do caramba, porque tinha que atravessar rio e gente, coisa arada. Nem se compara com os dias de hoje. Nem se compara, mas ela queria. E aí depois a mãe separou do nosso pai com 4 filhos pequenos. E, tipo, imagina uma mulher separada, né? Na época, né, gente? E detalhe, ela gostava de ir no baile. Depois que ela passou uns anos, e tipo, cara, a mãe amava dançar.
Então ela saía e ela era tipo mega feliz fazendo aquilo. E aí uma mulher saindo para se divertir, o que, que as pessoas pensam? Como ela é vista? Uma mulher separada, Com 4 né? filhos. Com 4 filhos, Saindo pra dançar. Naquela época. né? Então, Mas, Fábio, tua mãe, na verdade, ela foi uma protagonista da vida dela. com certeza. E esse ensinamento, vocês, talvez seja a grande raiz de hoje da empresa que vocês têm, pelo protagonismo feminino que vocês trazem, né, para a vida de mulheres. Então, a Dona Maria Helena é a grande inspiração hoje de mais de 600 colaboradoras, né? Mais 600 consultoras e Consultoras, colaboradoras também e tal. Isso. Tu sabe que quando a gente criou a Gamaria, a logomarca, o nosso monograma, o H é de Helena e os nossos dois sobrenomes e Maria, o primeiro nome da mãe. E o monograma foi feito em cima da assinatura da mãe. E o nosso slogan principal é Mulheres de Verdade, ponto. Essa é a nossa inspiração. E aí as pessoas questionam, bom, o que são mulheres de verdade? Né? Já que a gente é uma empresa feminina e pá. Posicionando isso ali, já estão. Qual é que é o nosso afirmando. posicionamento? Porque, tipo assim, ó, mulheres de verdade seria essa mulher que cria 4 filhos, que isso, que aquilo, que passa trabalho? Não. Mulheres de verdade são aquelas que têm consciência sobre si, que se realizam e são felizes. Exatamente. Porque eu costumo dizer, cara, tu pode ser puta se tu quiser. E tá tudo certo. Desde que isso te realize. Desde que tu tenha consciência sobre que seja isso. Que independente da situação, tu não esqueças de estar feliz, se divertir, né? Que ela era uma grande mãe, só que ela também tinha o direito de se divertir, porque a vida é uma só. O que é o maior, pra mim, o maior valor? Tempo. Teu tempo não vai voltar mais. Não. E daí tu vai deixar pra se divertir quando? Depois que eu morrer? Não vai dar. Então, E essa dosar coisa tudo. do próprio equilíbrio, né? do empreender, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu acredito que não seja diferente de mim. Mas eu trabalho e me realizo e aquilo é bom. E trabalhar para nós é feliz. Porque a gente faz o que a gente curte, entende? E as pessoas têm um negócio assim, ó, de que tu tem que ficar lamentando, que tu tinha que não sei o quê. A nossa mãe, ela nos criou assim, ó, tipo, cara, tu vai no mercado. Ah, não esquece de trazer tal coisa. Ela dizia não. Lembra de trazer tal coisa. Então a mãe, ela tinha um cuidado no positivo, desde sempre. Assim, Isso vai implantando. Vai implantando. E ela dizia pra nós assim, ó, nós tínhamos uma casa, né, que a gente morava de aluguel, aquelas casinhas simples de madeira, e ela dizia, cara, eu vou raspar um carro no bônus da saúde. As pessoas nem sabem o que é isso, mas eram umas raspadinhas que tinham. E aí, cara, no final daquele ano, tava chegando e ela dizendo, tô fazendo uma mentalização pra ganhar esse carro. E nós, cara, abusando, tinha passado Natal. Cara, não é que ela ganha um carro na rifa da igreja católica. O que ela fez? Pegou aquele carro, pá, botou na garagem da dona da nossa casa, né? Que era dos calçados Cariri. E aí, a mãe, ela sempre tinha um sonho de ter... Mas isso vocês estão com que fase? Isso foi 91 para 92. Mais ou menos o que já era de maior. Tipo, cara, olha, adolescente. 30 anos, imagina, eu tinha 15 anos. 15 anos, tá começando a... E aí, a mãe, aí ela dizia assim, tipo, eu quero botar aquelas janelas bonitas, arqueadas de madeira, assim, com aqueles vidrinhos, que nem, ela sempre dizia, parece as janelas do céu, aquilo de gramado, assim, e aí, mas não tinha dinheiro, né, pra botar as janelas. Então, ela juntava uma grana, ela pagava metade da janela, parcelava o resto, botava uma janela. Cara, a gente sentava nas cadeirinhas de praia, tomando chimarrão e olhando pra janela. E aí rolava um pão feito em casa, com uma maionese, com umas coisinhas picadinhas, e a gente brindava aquela conquista. Tu imagina o valor. E aí a mãe ensinou a gente a sonhar. E ela dizia, tudo que tu quiser, tu vai lá e tu trabalha para aquilo, porque nada vai cair do céu. E tu precisa ser esperto, então tu tem que estudar. E aí, então tudo para nós, assim, a gente não se comparava com o vizinho que Querendo podia ou não, fazer ela churrasco. juntou várias coisas, né? Nossa, o desejar, o buscar, né? O sonhar, E o se permitir, ser feliz com o que tu o se tem, permitir. valorizar. Tu tá entendendo quanta coisa tu já falou que, tipo, coisas que ela não pegou pra ti e disse, não, tu tem que fazer isso, tu tem que... Isso Não, era exemplo é só dela. o natural dela, ela já ia passando isso pra ti. Porque eu vejo muito assim, ó, às vezes quando um pai e uma mãe que é muito... Não, tu tem que ser... Não, vai dar errado. não é. Agora não é. tá o natural. Mas aquilo era com amor. E aquilo era assim, tu Era via. dela.
E aí tinha, a gente fala em ousadia, né? Porque dos nossos valores da empresa hoje é o legado que a gente tem. Que o primeiro deles é amor, o segundo é respeito, valorização das pessoas, como eu disse, humano para nós. A mãe era o tipo de professora que ela nunca mandou um aluno, eu ia dizer para delegacia, também vamos prender os alunos, né? Lá para a diretoria. Ela sentava o aluno e conversava com ele. Tentava entender o aluno. Então, tipo, o aluno, a mãe contava piada suja pros alunos dela. Porque, tipo, eles poderiam odiar a matéria, mas amavam a professora. Não, aí se torna algo legal. E aí passavam a amar também a matéria, né? E a mãe, ela era muito determinada, porque pra te assumir todas essas questões, tu ter 4 filhos, tu atravessar rio pra estudar, que não sei o que, tu tem que ser determinada, né? Ousada por tudo isso que ela fez, e aí nós não tínhamos carro, né? E a mãe tinha bicicleta. E ela era, cara, a mãe adorava andar bem arrumada, assim. Então ela andava sempre maquiada, gostava de joia, gostava de bolsa e coisa, de saia longa e de bicicleta. E ainda abanava pras pessoas, andando de bicicleta. Que bacana. Então, quer dizer, cara... Alegria em pessoa, né? Nossa, não tem... As pessoas... Eu, como disse antes, sou muito parecida com ela. As pessoas, nossa, me encontram na rua, não tenho a mínima ideia de quem seja. Diz, fui aluno da tua mãe, não sei o que, tu tá igual a ela. E não sei o que lá. Eu disse, bom, ainda bem que ela era bonita, né? Sim. Que ela era uma gata, coisa né? boa, Imagina, coisa né? boa, coisa boa. Ai, então. Deu pro livro. Que bacana, que legal. Isso é muito legal, assim, isso é tu muito ter, legal. esse olhar e esse aprendizado, né? E pra te ver, né, Melissa, tu fizeste a pergunta a respeito do empreendedorismo, quer dizer que muitas vezes não tá ligado diretamente a dizer pra pessoa vai lá e faz, mas é construir essa base, porque o que a gente diz? Permite que vocês façam. Que cada um possa crescer, porque a vida da gente é evolução. A mãe foi muito boa em muita coisa. E não é só tipo assim, ó, eu estou gerando valor financeiro que eu sou um empreendedor. Ela não gerava valor financeiro, ela gerou valor financeiro em várias pessoas. Olha quantas pessoas essa mulher agregou na vida delas, que hoje são baita empreendedores. Vindo de vocês já, mas imagina quantos alunos, quantas pessoas, quantos amigos que daquele trabalho, porque isso querendo ou não é qualquer coisa, qualquer pessoa que faz por nada. Ela não fazia por assim, não sei o que eu tô fazendo por acaso. Não. Ela já sabia o que ela estava fazendo. Não, a mãe tinha. Ela tá ensinando automático, ela é professora automática. A mãe amava aquilo que ela fazia. E a mãe tinha um forte propósito, assim. E aí que eu digo, que eu vou falando da questão das bases, né, que vão sendo... Aí quando são pilares, né, que vão te estruturando e que permitiram, vamos dizer assim, que eu acho que isso que é o mais bacana, né, por isso esse encantamento que a Gamaria tem, né, porque como empresa, o quanto uma empresa construída em cima desses pilares, que são pilares tão humanos e tão importantes... Eu ia falar justamente humanos. É o diferencial. E é o que faz, porque tudo que nós estamos falando aqui, na verdade, tem a ver com esse propósito, com essa verdade, né? E o quanto isso tu acredita, Fábio, porque assim, hoje falar em propósito é como se estivesse quase na moda. E aí, quase na moda, não. Mas eu vejo muitas vezes as empresas falando que tem propósito, mas na prática... Lá por trás das câmeras, por trás do Instagram, por trás de tudo, as pessoas, a humanização tá... E vocês têm, a Gamaria, ela tem esses pilares muito bem fundamentados. E como empreendedora, qual é a diferença de tu ter uma empresa realmente que vive um propósito e uma que tu diria que talvez uma que não tenha? Sabe que mentira tem perna curta, né? Ainda mais em termos de redes sociais, né? Então, o que acontece? Essa foi um dos ensinamentos. A mãe sempre dizia, cara, não mente, porque senão tu vai ser descoberto e vai ficar pior. Então a gente, se pelava de medo de mentir. E tu sabe que essa questão de tu agir com a verdade, ela é muito mais fácil, ela é muito mais objetiva. Então, assim, para nós, a gente não tinha a mínima ideia de que nós tivemos, essa é a nossa terceira marca, nós tivemos, não
a gente vem fazendo uma construção que culmina na Gamaria, né? Porque a Gamaria acabou ficando maior do que as anteriores. Ela também é um acerto, vamos dizer assim, ela também deu muito certo pelos aprendizados, né? Não vou Com dizer certeza. pelos aprendizados anteriores. Então não foi do e nada, aprendizados, né? Com os ruins que deram Exatamente. também. Porque, exato. tipo assim, a mãe também dizia pra nós, não, tu tem que agradecer, inclusive, pelo que não é bom, porque tu aprendeu com aquilo. certeza. E hoje, a gente entende que a vida, ela acontece em dualidade, em polaridade. Porque se tu, por exemplo, vamos pensar uma música de uma nota só, dó, Imagina, não dá. não dá. Tu precisa de movimento, tu precisa de contraste, senão tu não enxerga. Tu não enxerga? Então, não tem como ser tudo só certo. Porque tu imagina assim, tudo bem bom, que não sei o quê. Papapá, chega uma hora, tu tá com teu saco arrastando no chão. Não, Vocês aguentam férias muito tempo? Não aguento. Eu não aguento. Não, e eu digo assim, ó, isso era uma das coisas que eu tinha comentado com a Melissa. Eu quero escutar histórias de pessoas que tá dando certo, que deu certo, beleza. Mas eu quero escutar o momento que não deu também. Porque muita gente vê só o business, né? Tipo assim, Vê só o aposto palco, que tem... Parece que nasceu pronto. Não, tipo Nasceu, assim, né? Agora Deu que vocês sorte. estão no auge, eu digo assim, como as pessoas me chamam hoje? Né? Quando tu começa a crescer, criar um nome, o teu negócio começa a prosperar, né? Como todo mundo acha que não, agora deu certo. Tá, mas escutar como é que veio, como é que foi, como é que aconteceu, né? O tipo assim, veio a pandemia. Aí eu quero ver quem é que aguentou. Como é que foi daí? Como é que tu agiu com teus colaboradores? Mandar todo mundo embora, se vira cada mocinha? Não, eu não fiz isso. Não. Aí eu vejo que é um empresário de verdade. A gente passou por situações assim, eu acho que dos piores momentos é quando tu tá começando, que tu não tem conhecimento, mas lá tu não tem noção, tu consegue ver depois quando tu faz o comparativo. Mas assim, tipo, tu começa e tu não sabe, sei lá, eu como representante comercial que era lá no início do mercado calçadista, eu sabia vender, mas daqui a pouquinho eu não sabia mexer nas finanças, a empresa vem e até hoje crescendo e a gente está sempre estudando, Cada porque vez se aperfeiçoando mais. vai ficar maior que nós. Vai, com A empresa passa por nós, se nós não crescermos com ela. E aí foi a coisa, né, tu começa e tal, aí tu tá no mercado, mas aquilo... Será que nós do mercado calçadista, que é o forte da nossa região, a gente olhava para aquilo e ele era bastante prostituído. E aquilo não nos realizava dentro. Sim. Porque a gente não aceitava determinadas coisas, não combinava com a gente. A gente acabou indo para o mercado de joias e aí a gente encontrou muito mais sentido nisso. Por quê? Porque quando a gente viu as mulheres vestindo e a felicidade que rolava ali, aquele momento, a gente, isso é massa, vamos querer ver isso. Então a gente, além daquilo que a gente fazia... Não paramos. Segue o paralelo, a gente foi pra joia e aí nós não tinha noção nenhuma. E quando tu não tem noção, tu não tem medo. Ninguém te põe medo, te põe limitações. Porque o que acontece? Tu vai fazendo. Aí ninguém te diz, não, isso não dá pra fazer. A gente ia lá e ia fazendo. E acabou que a gente foi construindo uma forma de atender diferente. E qual é que era a nossa ideia? A gente pegava empresas menores e a gente não era só vendedor dessa empresa, a gente se preocupava com a empresa. Então a gente cuidava da comunicação, de várias coisas, e nunca matar esse fornecedor. Sempre entendemos a relação ganha-ganha. Até ajudar ele a, né? Muito. Umas necessidades, porque tem empresa que tu conversa com proprietários que são parceiros e tu acaba, cara, olha, acho que se fizer isso, eu já errei aqui. Assim vai por ali, né? como a gente também foi olhando as coisas e foi aprendendo, e foi ajudando, e foi crescendo. Isso nos dava margens maiores também, ou um mercado maior. Aí então, né, depois desse pequeno intervalo aí pra gente tomar um café, Fábio, tu estavas contando então dessa transição, né, do mercado calçadista e para entrar para joia, né? Pra joia. E é uma questão de a gente estar sempre atenta àquilo que mexe com a gente. Que é aquilo que eu digo assim, que altera teus sentidos, né? Aquilo que te faz bem. É um significado de o que eu tô fazendo que aqui, tu olha e tu pensa, cara, isso é legal, isso mexe, né? Então a gente trabalhava com uma parte do calçado. E na joia a gente trabalhava com um produto pronto. Então a gente acabou migrando até um certo tempo, trabalhando, nós fomos atacadistas de joias, nós atendíamos 4 regiões do Brasil, menos Sudeste,
Então eu pessoalmente atendi as maiores redes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil e Sul do Brasil. E aí nós tínhamos equipes de vendas e tal. Então a gente participava de grandes feiras, onde reunia os maiores clientes e os maiores fornecedores. Então tem uma bagagem. Muita. E tinha um negócio assim, ó, se eu vou trabalhar com algo, eu preciso saber muito sobre aquilo. Quem tem a informação, quem cuida, sabe? Quem sabe, então a gente vivia socado nas empresas, porque a gente não era só um representante, um distribuidor. Nós sempre, sabe aquele negócio assim, onde tu vai trabalhar num lugar e eu sou pago para isso? É o pensamento mais burro e contra-empreendedor que eu digo hoje. Hoje eu digo para os nossos colaboradores que a nossa empresa é uma empresa escola, é uma empresa de formação, que a gente diz, cara, porque era para mim assim também, quando eu trabalhava, por exemplo, na Fevale, eu trabalhava muito bem, ou prestando as consultorias, ou em qualquer lugar que eu trabalhasse, ou inclusive cortando grama, como foi a primeira forma que eu tive de ganhar dinheiro, eu sempre queria fazer aquilo melhor. Fazer o melhor. Porque não importa o que tu fizesse. o aprendizado iria comigo. E hoje eu digo pra galera, cara, quando tu tá aqui, faz o teu melhor, porque isso é pra ti, tu vai levar junto. Sabe? E as pessoas têm uma visão muito pequena, muito imediatista, de que eu estou fazendo pra empresa. Não, meu. Tu tá fazendo porque tu, quando domina aquilo, tu tem a tua liberdade. É porque o conhecimento, ele é poder. E como é que tu vai saber? Quando tu fizer o teu melhor, aquele conhecimento ninguém vai tirar de ti. Não, e eu acho que Deus é tão justo. Se tu não tá dando valor porque para a pessoa que te deu uma oportunidade, como é que tu vai ter o teu negócio? Tu nunca vai ter o teu negócio. Porque se tu não tá dando valor pro negócio do próximo que tá ali, te colheu, te deu uma oportunidade, é onde talvez tu possa crescer. Eu digo pros meus colaboradores, faz eu ficar te devendo. Porque automaticamente onde tu trouxe uma ideia, é que tu tá fora de casa, tu tá trabalhando, tu tá pensando, trazer uma ideia, fazer o feijão com arroz, chegar no horário, sair no horário, só bater o pão, cara, não basta. Não vai me impressionar. Eu acho que eu tô pagando por isso, né? Show. Não. Agora tu quer ganhar o meu algo a mais, pô, traz uma ideia, né, inova. Se diferencia, porque tu pode bota tua alma no empreender. negócio. Enquanto outro dia, nossa eu tive uma colaboradora que tá comigo há muitos anos já, ela trabalha comigo desde que ela tinha 18, ela deve ter uns 25, 26, e ela disse, eu não quero mais fazer isso, porque que ela estava fazendo, que era uma situação super importante, ela disse, mas e ela tinha benefícios interessantes para isso, que era também fazer um trabalho externo de quando a gente faz os itinerantes. E aí ela chega para nós e diz, porque com o conhecimento, com o que eu tenho, eu posso ser muito melhor com a empresa fazendo isso. Cara, sabe assim, ó, eu tive vontade de pular no pescoço dela, porque e abraçar ela muito, porque é isso que a gente espera. Porque tu não consegue ver, às vezes tu não vai enxergar tudo. Pô, a pessoa tá ali, ela com certeza já tá exercendo a função, ela já tá conseguindo pensar na... Nossa Senhora. E isso faz muita diferença. E tu perguntava da questão da pandemia, né? De como as coisas aconteceram. Quando chegou a pandemia, que a gente, então, depois de ser atacadista, a gente trabalhava com pedra. Quando chegou a Copa, ninguém vendeu nada. Ali a gente perdeu muito faturamento, assim, é tipo 1/4 do que a gente tinha com toda a estrutura. Então, financeiramente, a gente se viu ruim, né? E aí a gente teve que criar, porque a pedra também saiu do foco de moda, e a gente teve que criar uma marca. Mas a gente só tinha um problema, não tinha dinheiro. Mas, beleza, criamos. Mas tinha positividade, mas, tinha os ensinamentos da Dona Maria. Bagagem. E outro ensinamento, que era assim, ó, se tu tá devendo e tu tem boa intenção, tu quer pagar, tu vai lá e explica. Tu não te omite. Com certeza, não Então, nós descobrimos que nós tínhamos um nome muito forte e uma construção, a Tati e eu, de sermos muito sérias e muito trabalhadoras. E a empresa que nós pegássemos prosperaria, que foi o que aconteceu com as empresas onde trabalhamos. E aí nós tivemos crédito de pessoas que acreditaram em nós. Porque quando a gente foi montar a nossa marca própria e tal, que foi a Otimiza Joias, cara, a gente não tinha dinheiro. Nós precisávamos de prazo. E aí pessoas reconheciam esse caráter esse na gente, esse histórico e tal. É. E aí a gente criou, só que tipo, muito difícil tu começar uma marca nova. E aí a gente pensou, o que vamos fazer? Vamos criar um cliente para nós mesmos, já que o cliente grande estava comprando bijuteria, né? Essa rede, essa força que nós tínhamos não estava comprando. E não estava mais comprando pedra, e nós tínhamos um produto novo que não era da confiança deles ainda.
E aí nós criamos a Gamaria para ser um cliente nosso. E tua irmã sentadas por agora aqui, vamos criar. Não, isso foi bem mais... Foi sentada, deitada, rolando, chorando, arrumando showroom de noite sozinha, com pouco funcionário. E eu passei a começar a viajar e atender de novo os pequenos clientes. E quando eu fui atender os pequenos clientes, que eu disse assim, tu toma uma rasteira que tu pode olhar, é que nem a história do churrasco. Eu podia olhar isso e pensar, puta que pariu. Mas não, eu fui olhando e aí aquilo me deu uma visão de criar o atendimento humanizado, de trabalhar uma rede de vendedoras. Aí eu comecei a estudar Natura, Mary Kay, Polishop, nunca da minha área. Ou seja, modelar Modelar, assim, olhava Uber, que era renda extra, entendendo o mecanismo para ver como é que nós faríamos aquilo. Então, como eu viajava, tipo, daqui a Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, sozinha, com o meu carro lotado de joia pronta entrega, na época, e não tinha nem ninguém para me levar, para que eu levasse junto, eu fazia 1.300 quilômetros num tiro só, e eu ia me espiritualizando, e eu ia pensando, e eu ia gravando no YouTube, baixava no download lá e ficava assistindo. E aí eu comecei a olhar e ficava imaginando e conversava com os clientes, trocava uma ideia, voltava para a base e trocava com a Tati. E aí um dia eu disse pra Tati, a gente, antes de começar esse processo, a gente estava arrumando o showroom de noite chorando, né? Aí porque tipo, cara, era muita barra, sabe? Tu chegar no final do mês, tu não tem grana pra pagar tuas contas, Não, né? e olha todo o trabalho, porque como tu falando agora, a pessoa não tem nem 10% de noção do que é rodar a estrada, carro cheio, né? Não, e assim, além da questão da perda da grana, da perda do mercado que a gente teve, ao final daquele ano de 2014, quando a gente achou que a gente não podia perder mais nada, nós perdemos a nossa mãe num acidente abrupto. Então a mãe foi vítima de um acidente, um choque elétrico em casa, pendurando a toalha no varal. Então, sabe assim, ó, quando tu acha que tu já perdeu tudo e aí tu perde aquilo que tu não renova, porque dinheiro tu renova, tu busca de volta, mas a vida não, as pessoas não. Cara, então a gente ficou assim, ó, mega ruim e a gente ficou abatida e tal, e aí a gente só chorava, mas chorava de noite, porque na frente dos funcionários, da galera, nós tínhamos que estar lá. Mas ali, nós duas, e um dia conversando, a gente disse, cara, pelo que a gente tá vivendo? Aí a Tati disse, pra pagar as contas, pra não morrer de fome. Daí eu disse, a gente precisa voltar a sonhar. Porque quando tu tem um sonho, tu consegue botar tua janela. Quando tu tem um sonho, tu compra o teu... sabe, tu vai realizando as coisas. E aí que a gente pensou, vamos criar um cliente, vamos fazer isso, mas a gente nem sabia formato, nada. Aí a gente começou a estudar e começou a trocar. E começou a trabalhar, a alimentar esse sonho. Porque daí, sabe quando... tu começa a criar e outra tu começa a esquecer aquelas coisas que estavam te frustrando, tu já vai... E criar a realidade, quando né? tu enxerga, e eu sou a visionária da dupla, quando tu enxerga, pro teu cérebro estar realizado. Sabe? E quando tu enxerga com base em todos os valores que a gente já conversou aqui, tipo, tu constrói algo que é pro bem. E aí, como a gente foi muito ajudado na infância, as professoras faziam rancho, a gente vestia roupa usada, assim, e a gente sempre, pra nós, aquilo era normal, a gente nunca, porque eu fui pobre. Não, cara, a gente era mega faceiro, bem pobre, bem contente, com a barriguinha cheia, bem quentinho. Não tinha problema. E aí a gente nunca foi, a mãe nunca foi assim de ficar se lamentando, né? Então a gente também não se lamenta e a gente foi alimentando esse sonho. Aí criamos a Gamaria. Bem no dia do aniversário da mãe, voltei de uma viagem. Em 2015. 2015. Era o primeiro aniversário da mãe sem ela, né? E aí eu e a Tati vinha falando e eu atendi uma cliente tão maravilhosa naquele dia. Sabe uma pessoa que te acolhe? Porque eu disse que Deus também te ajuda pra caramba. Ele te dá sinais, com certeza. E aí, tipo, cara, eu atendi uma pessoa Mas conheci há anos, em Ponta Grossa que eu nunca tinha visto. E que super me acolheu. Eu saí de lá, até janta fez pra mim. Eu nunca tinha visto, tá? E me pagou à vista. E eu saí de lá, eu saí tão energizada que eu tinha 9 horas e eu tinha 900 quilômetros, porque a Tati e a Luana iam viajar. E aí eu disse, eu preciso chegar porque eu preciso contar pras gurias que e falar pra Tati, esse ano nós vamos abrir nossa empresa de varejo e nós vamos entrar de salto alto.
E nós vamos entrar com as cartelas, com logomarca. Bonito, né? Não tinha nem logomarca, nem nada. Sabia nada, Mas isso era 28. Mas tinha um sonho. 28 de outubro. Cara, E mas atitude, desse dia, e eu tava tão louca, É. porque eu não tinha dormido, que eu larguei minhas malas em casa e eu tinha muita joia no carro, né? Daí eu fui até a empresa pra levar, mas já fiquei trabalhando porque eu tava tão entusiasmada com aquilo que eu digo, cara, preciso fazer essa coisa. E aí eu já disse, ó, vocês trazem de Guaporé pra mim isso, que é exatamente o formato que a gente atende hoje, com as bandejas dentro daquela maninha preta. E, meu, fiquei louca, assim, e tipo, meu... É que na estrada, querendo ou não te cortando, mas, nossa, teu cérebro veio trabalhando, porque daí tu teve tempo pra pensar ali, querendo Claro. ou não, né? Não tem... E como eu tenho hiperatividade, pra mim é muito bom dirigir e pensar. E aí, ou ficar assistindo um negócio, pá. E aí, cara, eu tava muito louca, mas não tinha grandes coisas, não tinha nada escrito, nem nada, né? E aí elas já trouxeram os negócios, bom, pra te ter uma ideia, de 28, faz a conta. Nós botamos de 28 de outubro, 15 de dezembro a gente estava entrando com os primeiros 19 kits que a gente botou na rua. Já com a logomarca criada, com o conceito de marca, com tudo. Assim, e tipo, não eram nem 50 dias, acho que deu 48 dias. Mas tipo, nós vamos fazer acontecer, cara. Porque a mãe, com aquela bicicleta, com 4 cria, professora estadual, fez acontecer, porque a riqueza dela eram os 4 filhos. Eram os alunos dela, era o jardim dela. E ela fez acontecer. E aí, nós não vamos fazer mais, era só o que me faltava. Não, e vocês querendo ou não, com uma baita bagagem, porque com toda a experiência de empresas que vocês tiveram, trabalharam, e experiências de relacionamento com quantas pessoas, não tinha por que não, né? E é isso que eu falo, quando a gente fala da questão da humanização, a gente se constrói com pessoas. Né? Tanto assim, quem faz a minha empresa não é só parede de joia, elas são pessoas. Aquilo que eu aprendi foi com pessoas. E sabe, aquilo que a gente conversa aqui, do que vocês me falam, outro dia a gente teve, né, Melissa, conversando, cara, tu já não é mais a mesma pessoa, entende? Então a nossa construção... É essa troca, né? E é a valorização das pessoas. O ser humano está no centro de tudo. Né? E outro dia, foi ano passado, eu acho, fui dar uma aula na Antônio Meneghetti na Escola de Negócios e fui falar sobre diferenciação de mercado. E cara, eu disse, vou dizer o óbvio para vocês, diferenciação de mercado hoje é o fator humano. Com certeza. E aí tu olha, daí eu tô estudando mercado de luxo, tá? Aí, os conceitos do mercado de luxo. Cara, qual é que é o principal conceito do mercado de luxo, se não for pensar só em produto? O fator humano. É que o fator humano, ele tá presente em tudo, né? E cada vez mais... Mas não é óbvio? Com esse avanço do digital, gente, o fator humano vai ser que é aquela coisa que tu falou, né? Do sombra e luz, né? Quanto mais avanço digital nós temos, mais a necessidade das empresas, e não importa o tamanho, trabalharem o fator humano. Mas vamos a um exemplo bem prático de como essa coisa tá maluca. A gente vai a um restaurante, digamos que eu e tu... agora a Melissa vai ficar com ciúmes, porque a gente além de... Tá não, vocês estão que nem nós vamos jantar. que nem um par de vaso aqui, aí, né? Não, é porque, cara, a gente tá incrível, ela Sim, tá aí, né? sim. Deu um ciúme, né? Tudo bem. 2 contra 1, né? Então... Mas tipo, cara, tu vai ao restaurante hoje, um restaurante bonito, aconchegante, como estão os casais? Eles não estão aproveitando aquele momento. Celular, né? Eles, ao invés de estar comendo aquela comida, estão fazendo uma selfie ou estão fotografando a comida e tal. Quando tu recebe uma pessoa para conversar na tua empresa, que a pessoa foi te visitar por qualquer situação, hoje pra mim, quando eu estou com alguém, com a pessoa física comigo, o meu celular está do lado. Porque a minha atenção é voltada para aquilo que é real. E hoje as pessoas estão esquecendo o real. Elas se preocupam muito mais. Ora, tu vai deixar a comida esfriar para te publicar uma foto, mas quer dizer, tu perdeu a essência daquele momento. Deixa de perder o sabor da pessoa que fez, preparou tudo, porque tá comendo uma comida fria, para daqui a pouco passar uma experiência para outra pessoa que tá lá. E daí tá os dois conhece, ali vezes, falando, né? Aí tira uma. Vamos tirar uma selfie. Aí a gente sorri. Tirar uma selfie. Aí a gente sorri e daí, cara, me diz, aonde tá a verdade nisso aí? E isso pra tudo na vida, né? Pra tudo. Então, assim, eu penso que a Gamania, que hoje trabalha com consultoras,
foi a forma que nós vimos de ter uma empresa grande, que é difícil, né? Tu ter uma empresa com muitos colaboradores, porque a carga disso tudo fica muito alta. Sim. Então nós pensamos, bom, se elas forem consultoras independentes, por exemplo, que elas não estiverem ligadas a nós, eu consigo, através da comissão, dar um benefício maior para elas. Remunerar mais. Remunerar mais, porque eu não tenho o E elas sócio. têm uma empresa delas. E elas... Né? Ninguém, né? Querendo Porque ou não. o que a Gamaria entende, tá? O que é protagonismo? A gente usa protagonismo feminino e não empoderamento, porque o empoderamento é quando alguém te dá poder, te empodera. E a mulher, ela não precisa que ninguém dê nada para ela. Eu acho que isso é o ser humano. O que a gente precisa? A gente precisa de apoio, a gente precisa de palco. Por quê? Quando tu coloca um palco, tu coloca as luzes, tu dá todo o entorno, mas a pessoa entra e atua. Ela não pode ficar parada naquele palco, porque senão ela, né, não vai rolar. Com certeza. Então, o que nós pensamos na Gamaria aqui? Nós faríamos a entrega de um kit consignado, porque as pessoas acham que elas pagam. Não. Nós, a Tati e eu, a gente, ao empreender, a gente, assim, tipo, em vez de aumentar... Cara, mas é uma confiança, né? Muito grande. Nossa. E, claro, a gente faz uma super análise e tal, papapá. Estamos em risco, estamos. As pessoas, às vezes, perguntam, mas vocês não Porque têm não medo? é da pessoa. Pode ser de Situações, assalto, com de certeza. terceiros. Mas assim, ó, se eu tiver com medo, eu nem levanto Não, da com cama de certeza, manhã. com certeza. Então, tipo assim, porque a gente parte daquilo, a vida é vencedora, né, gente? A vida é vencedora, E nascer já é uma vitória, gente. A Então, vida corre e ela ajuda na tua intenção. Se tu é o tipo de pinta que fica lá só azedando, vai dar ruim. Agora, tu é uma pessoa, deu ruim, tu vai, tu batalha, tu não sei o quê. A vida vai te ajudar. vai ajudar. Ela vai te ajudar. Atrai, né? Atrai. Eu sempre digo, o universo é matemático, né? Eu sou muito disso. Cara, eu sou muito dessa vibe da energia. Tu faz um bagulho ruim, tu vai receber o quê? Eu não quero um centavo, porque eu lido no caixa no restaurante. E os clientes até brincam, Thiago, não, deixa assim, cara, o que não é meu eu não quero, mas o que é meu eu quero. Porque eu digo assim, E tu é o vai que é sair ali, tu certo. vai bater o carro, eu não quero. Olha, sobrou, é teu, pega aqui, tá tudo certo, eu não quero. Tu não dá troco com balinha, então, Thiago. Não. Não, sério, né? Entendeu? Ou eu deixo, então, não precisa pagar, deixa assim, entendeu? Eu quero te dar uma cortesia, mas É? só o certo eu quero. E quando tu vai vendo, tu vai vivendo essa vibe assim que tipo, cara, eu faço um negócio contigo, as coisas ficam as claras. Tudo tava. É que nem um contrato de união estável. Porque às vezes tu faz um contrato de união estável e aí, tipo, o que tu acerta no separação completa de bens? Tu acerta que o que eu tenho até aqui e o que tu tem aqui é de cada um. E aquilo que nós, de forma consciente, construirmos juntos, será nosso. É isso. E eu acho que é assim a vida. E eu acho que, tipo, e tu tem que criar uma rede de valor, sabe? Pro teu colaborador. Porque se ele trabalhar satisfeito, ele estiver engajado, ele for pertencente, porque ele também tá andando nos mesmos valores que tu tem. Nós somos Ele tem os seres mesmos sociais. princípios, né? Ele tem as mesmas... Ele precisa estar pertencente, ele precisa querer estar ali, né? Eu acho que se ele não tá, ele até não fica, né? Não fica, ele se demora um tempinho, outro, ele mesmo sai. Ele mesmo sai. E ele precisa estar feliz ali, né? Com certeza. E pra ti estar feliz num lugar, porque eu sempre digo, a gente não consegue motivar as pessoas, porque motivação é algo que vem de dentro pra fora. O que a gente pode, porque como nós somos seres em evolução, o que a gente pode fazer é desafiar as pessoas a serem melhores. Por isso que na Gamaria, a gente, além de dar o kit, de nós ferramentarmos, porque a gente tem um aplicativo, a gente é tão chique, a gente pega o celular, ao invés de tu escrever num caderninho, Recebe o aplicativo, a garantia no aplicativo. tu lê, imagina tu saca o teu negócio, leu aqui, 15, 20 minutos depois a cliente Já tá recebe. recebendo no seu celular o termo de garantia com a foto da peça, com tudo, papapá. Tu viu que agora nós mudamos ele de cor e tudo. Aí eu já vou saber há quanto tempo tu tá. Depois eu vou olhar pra saber quanto tempo faz que não copa. Boa. E aí, a gente sempre tem que trabalhar relações de valor. Dias dos namorados. Então já é um novo. Já dá pra fazer, já dá pra comprar um novo, fazer um novo. E tipo, cara, eu digo, a gente sempre pensou em satisfação em todos os níveis.
Tu como cliente que comprou para tua esposa, tu ficou satisfeito? Fiquei. Ela ficou satisfeita? Com certeza, muito satisfeito. Não porque eu tô aqui na tua frente, porque eu fui cliente antes de te conhecer. Né? A família acho agradece. acho que é isso que Não, é o. e foi né? muito- Porque foi muito legal depois pra- de tu estar aqui, aí eu vou me tornar um cliente, porque daí, né? Não que não poderia ser, mas eu já sou cliente, como do consórcio, eu fui o primeiro cliente para um dia pensar em vender. Então isso eu passo pro meu cliente. Eu comprei a ideia já. Eu já gostava, já gostei. Agora eu vou gostar muito mais, com certeza. Ah, temos mais uma coisa em comum. Fui representante de consórcio. Sério. Olha aí. Em 95 e 96. Ou coisa difícil, mas muito gostosa, com certeza, né? Com certeza. Porque tu não tem um produto ali para entregar para a pessoa, né? É um sonho, né? Tu vende É um sonho. É um sonho. É um Papel. sonho. Documento. Né? Cara, e temos mas- mais uma coisa em comum. A minha sobrinha, ela é colega de quem? Do Jorge. Ah, tu tá brincando. Gente, estamos A todos descobrindo aqui, ó. Valentina, a Estamos Valentina. botando, Valentina, meu Sim, Deus. Pra vocês sim. verem como Não, o mundo é pequeno. Não, eles muito, não se muito. conheciam, Não. aí vem com a mesma roupa e começam a descobrir várias similaridades. Não, né? eu Eles tô estão me sentindo almoçando frente com a minha irmã e a minha mãe, né? Porque finaliza o restaurante e a gente almoça junto. Aí que eu digo que é os valores, tá? Que nós estávamos falando tudo antes. E quanto mais tu falava, eu me identificava. Sábado e domingo, a gente trabalha desde quando eu me conheço por gente, tá? O restaurante tem 24 anos, eu tinha 8 anos. Então, assim, ó, muita gente diz, Thiago, trabalhar sábado e domingo, tu é louco. Se eu disser que eu amo, por que eu amo? É onde eu tô com a minha família, é onde a gente tá junto. Porque o restaurante, pra mim, eles perguntam, cara, é tão fácil colocar um funcionário por 1.000 e poucos pila ali no caixa. Eu tenho duas coisas pra dizer. Uma que eu tô me relacionando com todos os meus clientes, que eu vendo tudo que eu tenho. E a outra, eu tô com a minha família. Eu tô com a minha família. Se eu tô trabalhando em outro lugar, eu não ia estar com eles. Qual é o valor maior de tu poder sentar e almoçar com a tua família? Mas não é os relacionamentos? Nossa, Tu entende por que que o nosso certeza. fator motriz são os Com Deixa eu certeza. fazer relacionamentos? uma pergunta. certeza. A Gamaria não tem colaborador homem? Tem. Quem que vem então? Quem Olha sabe bem, aí já olha pode bem, trazer olha bem. mais um aqui, ó. Falando em família, tá? Eu e minha irmã sócias, tá? Nós trabalhamos autonomia na nossa empresa. Quanto menos nós dependermos de fora, melhor. Nós temos um programa nosso ERP, o nosso programa de gestão é fantástico. Quem é o programador? Quem faz? Nosso irmão, que é lindo, parecido comigo e com a minha irmã, obviamente. Aí o Mano trabalha com a gente contrata a empresa dele já há uns 12 anos, eu acho, faz nosso programa de gestão. Aí ele é o primeiro assim, né? Sim. Aí nós temos o Sandro, temos o Luan, que é da parte de oficina, que faz os reparos técnicos nas peças. Nós temos um gestor homem e nós temos 1 ou 2 consultores homens. Então, no universo de mais ou menos 680 pessoas, 4 ou 5 são homens. E entenda, nós não temos nenhum problema de gênero. O que nós buscamos? A gente não entende que o feminino tem que andar à frente. O feminino e o masculino, eles precisam andar de mãos dadas. Eles precisam... O que a gente busca é equidade. E a gente entende na Gamaria que é mais difícil para a mulher empreender. E como a gente tem uma plataforma de negócio, a gente justamente impulsiona as mulheres a empreender, como a gente estava falando antes. Dá o kit consignado, dá toda a questão da ferramentaria, dá todo o suporte, porque tem todos os departamentos de suporte. E a gente entendeu que não bastava só capacitar, qualificar as pessoas, as mulheres, que é preciso nós trabalharmos Despertar. a mente empreendedora, sabe? Para e pensa, vocês Educar, né? vocês têm Trabalhar a mente vocês têm uma empreendedora. empresa que gera uma empresa. Porque vocês, Exato. porque Exatamente. cada mulher que É está isso aí. lá, ela está abrindo o seu próprio negócio, sendo uma parceira de vocês, Porque tu entende aonde vocês estão que a pegando gente tá dando palco. quase vocês elas tinham que pagar para estar ali. Quase, porque uma faculdade tu não paga para fazer o estágio? Claro. Mas, Thiago, pensa assim, ó, sabe E vocês ainda dão Vocês educação ainda financeira, né? claro, porque Sim, vocês faz ensinam parte. tudo. Por Vocês dão todo o ensinamento. Por isso que é tão bacana, né? Porque é todo esse alinhamento de ações que proporcionam que elas tenham palco, porque vocês são uma escola, porque vocês ensinam educação Com certeza, financeira, com certeza. gestão, vendas, aí né? tem duas perguntas que o pessoal, dependendo o tipo da conversa, a galera faz, né? Tipo assim, cara, vocês não têm medo de investir a pessoa depois não ficar? Ela volta.
Não é nem questão, porque de alguma forma ela vai estar com a gente, porque se ela tá comprando, se ela tá falando, ela vai estar comprando. Eu tenho consultora, que não é mais consultora, que segue mega cliente. Isso. E tipo assim, ó, cara, se ela passou por nós e daqui a pouquinho ela tem lá, sei lá, o salão dela, ou ela é fisioterapeuta e ela aprendeu coisas, porque o que a gente entendeu? Para formar uma mente empreendedora, a pessoa, tu não vai ensinar para a Maria, tu vai ensinar para ela como pessoa, para a vida dela e não para o negócio, H. Maria. Que quando é diferente, por exemplo, de algumas redes de venda direta, que eles fazem lavagem cerebral. Eu não preciso fazer isso porque eu dou consignado. O que eu preciso fazer? Eu preciso desafiá-las a vender mais. A mostrar Para vender elas mais, que elas podem, porque às vezes tem muita gente que falta aquela ignição. porque sabe o que acontece? As pessoas estão assim, se tu diz, o mínimo é tanto, Elas, vão ver elas o mínimo. entendem como Que aquilo ali que elas aquilo têm é a que meta. entender, né? Então o que a gente diz? Entende que tu tem potencial e que tu pode ir mais. E aí, o que a gente ajuda? A gente ajuda com conhecimentos, com estratégias, para que ela reconheça e que ela faça diferente. E aí acaba que ela vai melhorando e às vezes ela faz a opção de tipo, eu vou seguir meu próprio negócio. E para nós tá tudo bem. Ótimo. E também outras empresas, inclusive descendentes da nossa, porque tipo, ó, trabalhou com a gente, ou porque tem gente que vai só para espionar, que ela fala, mas para nós tá tudo bem. A gente copia nossos cartelas, tem nome F Maria, G Maria, tudo que a Maria agora tem, né? Tem. Ainda bem que a gente tem a marca Bastante reconhecida homenagem, desde bastante sempre, né? homenagem, Bastante bastante homenagem. E aí, o que a gente faz? Nós entendemos, a gente não fica puta da cara, a gente fica lisonjeada. Por quê? Porque, cara, aquilo faz com que, tipo, bom, estão reconhecendo que a gente... Como é bom ser copiado. Cara, Não, isso é muito bom. E Só cresce. a porque gente tem que quando- ser sempre melhor. Tu acha que eu posso ficar paradinha? Meu, a gente tá sempre se coçando, a gente Cara, tá eu comento sempre isso, olhando. que outras barbearias ligam fazer proposta para os meus barbeiros. Cara, eu fico feliz, significa que eles estão trabalhando bem, né? Também. Pior que se ninguém Estão quisesse. fazendo trabalho, né? Tu tá entendendo? Cara, Ninguém quer, ninguém quer. despertando desejo. Então significa que minha barbearia não está sendo conhecida, os caras não estão trabalhando direito. Então, bora, tem oportunidade para todo mundo. Agora, cabe a eles decidir, porque eles são terceirizados, eles têm empresa dentro da empresa. Cara, a escolha de vocês. E cara, Não tá satisfeito aqui. vocês percebem que tu tá falando da satisfação deles, eu Tá vejo. acabando, tá acabando. Isso muito na nossa é a experiência, cara. A gente estava falando da questão da humanidade, né? Tu pode ver que tu tem produto, tu tem serviço, mas o que vai diferenciar é onde dá a conexão, onde se junta e acontece algo entre um humano e outro. E isso é a experiência das coisas, né? E aí tu olha assim, tipo, cara, e atendimento, né? É uma experiência, é uma... Cara, hoje tá tão difícil tu ter um bom atendimento num lugar que quando tu vai no açougue, cara, E tu é bem e tratado. tu é bem tratado, tu tem vontade de dar uma voadeira por cima do balcão e dar um abraço no açougueiro. Porque, cara, é algo incomum quando isso deveria ser o absolutamente natural. Natural. Então, quando a gente pensou, cara, como é que nós vamos fazer, né, nosso padrão de atendimento e pá, né? Pensando nessa experiência, porque hoje o que a gente diz? Nós não vendemos joias, nós entregamos uma experiência. Em todos os níveis, uma experiência para o nosso colaborador, uma experiência para o nosso fornecedor, para a consultora e para a nossa consumidora. E como é que tu faz essa entrega, né? Laço humano, a humanização, na pandemia, né? Todo mundo, cara, lembra na pandemia, primeiro Sim, que a gente fechou mudou de opinião, no mesmo dia a gente mudava umas 8 vezes de opinião que tu não mudaria em 4, 5 anos, né? Tipo, fecha, não fecha, vai, não vai, faz isso, não faz aquilo. Cabeça um A banzé. gente não sabia, né? Aí, pá, fecha tudo no dia 16 de março de 2020. E eu lembro da data porque no dia 20 era a nossa festa das consultoras, com 500 consultoras. Mas eu fico pensando na cabeça do ser humano, vou comprar um presente. Cara, tu não tá pensando, tá Não. pensando em sobreviver. Não. Né? Tipo, só que tem um negócio na vida da gente que é assim, ó, é o tipo, cara, não basta eu só trabalhar, eu preciso dar coisas para o meu prazer. Porque a nossa inteligência, ela se alimenta de prazer. Ela se alimenta daquilo que é bom. Sabe? Então, que é o que a gente falava antes, tem que ser divertido, Tem que a ser coisa leve, tem que ser tem que legal, papapá. E aí, a gente quando pensou, nós vamos trabalhar vendas somente através de consultoras. Por quê? Pelo contato humano e porque a gente
E aí, assim, às vezes o pessoal diz, vocês não têm site de venda? Não. Vocês vendem no showroom? Não. Por quê? Eu fui representante de várias empresas e de vez em quando alguém me passava a perna. Ou atendia direto, não sei o quê. Sentiu na pele. Cara, e eu aprendi muita coisa do que não fazer. Né? E na nas verdade, empresas que eu passei. Quando vocês criaram todo esse modelo de negócio, vocês entenderam, porque vocês viviam um outro lado, vocês viviam um lado de uma representante, de alguém que vendia. Exato. Então vocês pegaram um lado positivo, experiências positivas e não tão boas, e trouxeram. Então vocês hoje conseguem replicar para as consultoras de vocês. Entendendo que o primeiro critério somos nós. Isso. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, assim, com a Mary Kay, que ela deixava muito claro isso, que era a regra de ouro, é tipo, tu não faz pro outro, não gostaria que fizesse pra ti. Perfeito. Cara, porque isso quer dizer que tu é o primeiro critério. Tu gostaria que te dessem troco em bala? Não. Então tu também não dá, meu. Eu não gostaria, sabe? Eu não gosto que me cobrem 10%, eu não cobro. Tu tá vendo? Por que eu vou cobrar no meu? No meu eu tô ganhando, tu tá te dando um exemplo. Cara, né? aí hoje, as coisas assim, às vezes, porque a gente empreendendo acontece cada coisa que tu fica tão em dúvida, tanto que na pandemia era tipo no começo imoral tu ter contato humano, né? E a minha venda era só contato humano. Como é que eu vou fazer? E aí o pessoal, não, porque tu tem que... Porque vocês estão indo contra ao que tudo, a manada, né, da vontade de dizer, a massividade. Todo mundo tá indo para essa linha e vocês não. Por quê? A gente entende, a gente não é Fecha tudo é muito outra fácil. coisa. Fecha tudo é muito fácil para quem vai receber no final do mês, né? Mas para quem é empreendedor E nós, faz o quê? naquele Fecha março, tudo, né? que fechou as 2 semanas, o nosso faturamento caiu na metade, porque eu não fiz os acertos. Sim. E aí eu não recebi, não entrou, não aconteceu, né? E cada mês que tu patina 3 para frente, né? No mínimo, se tu tiver bem estruturado. E aí, aí a gente não sabia o que fazer, né? Daí a gente foi pro sítio. E aí as pessoas, o que se faz? Não, vai pra Miami. Não, no nosso caso não. A gente foi pro nosso sítio em Capela de Santana e eu fui cavar meu minhocário. E tipo, cara, nós não sabíamos o que ia acontecer, a gente não sabia o que fazer, né? E nós com dor de barriga e tal, e pá. Quando chegou pra nós voltarmos, a gente se posicionou da seguinte forma. Nós vamos voltar, a gente não vai mais fechar. E nós vamos sair dessa situação, que a gente nem sabia que nome dá para aquilo, melhores do que nós entramos. Isso para nós é uma oportunidade. Difícil foi lá no início, difícil foi quando a gente teve que recomeçar. Agora, cara, e quando tu toma esse posicionamento forte, dentro, né? que tu acredita naquilo como verdade, ninguém te derruba, meu. As pessoas que estão contigo vão te seguir. E a gente disse, quem quiser ficar, fica. Quem quiser saltar, salta. Na época, nós tínhamos 400 e pouquinhas consultoras. Nós fechamos o ano com 600 consultoras. E nós trocamos 100 e poucas consultoras. Que há um certo rodízio, mas várias pessoas ficaram com muito medo mesmo. Porque o que a gente fez? Vamos pensar de forma inteligente. Que estratégia a gente vai usar para segurar essa onda? As pessoas diziam, não tô nem usando minhas joias porque o Covid vive mais tempo no metal. Porra, meu, tá muito contra mim isso aí. Aí nós pensamos, cara, como é que nós vamos fazer? E eu entendia, sendo uma escola, que nós precisávamos tomar uma ação educativa e de proteção. E aí a gente pensou, bom, se o vírus não tem álcool, né? Porque virou um horror, né? Todo mundo pegava tudo que era coisa e fazia álcool gel, tu nem sei o que era aquilo, né? E aí, a gente pensou, cara, onde é que o vírus mais tem vírus? Nos hospitais. Com o que eles limpam? E aí a gente foi nessa lógica e aí chegamos num produto chamado Tecpon BG4, que era um produto que ele é mais eficiente do que o álcool 70. Aí procuramos, assim, não era por esse nome que a gente procurou, esse é o nome comercial do produto, que é o Tecpon. E aí a gente lançou, comprando dos caras, daqui de Cachoeirinha, nós compramos em bombonas, a gente não podia vender. Aí nós colocamos em tubos de 50 e fizemos um kit com borrifador. Com aquele material que a gente deu para a consultora e o borrifador, tu botava 200 ml de água filtrada e 15 gotas do produto. Aí a gente produziu, então tipo, Cara, a gente passou a educar
as pessoas e conscientizar. E a gente ficou tão seguro disso, tipo assim, todas as nossas janelas abertas, todo mundo trabalhando com máscara, todo um protocolo de super cuidado na nossa empresa. E aí quando começou essa história de vai fechar, vai abrir, a gente chamou os funcionários, os colaboradores e dizemos, nosso posicionamento enquanto empresa é não fecharmos, ok? Todo mundo, ok. Mas a gente sentiu que algumas pessoas titubearam, mas num grupo eles não se apresentam. Então o que a gente fez? Chamou todos separadamente. Para dizer, cara, o que importa para mim é como tu tá se sentindo. Se tu não tiver seguro para estar aqui agora, Verdade. Total. tudo bem. A gente tinha o afastamento dos 60 dias, a gente tinha férias, sabe? Tinha todas essas possibilidades sem nenhum problema. E eu tive pessoas que tinham alguns medos, mas de forma equivocada, assim, sabe? É que tudo era muito por novo, desentendimento, tudo era, mas tudo era nenhum assim, dos colaboradores pediu o afastamento ou saiu. E nós tivemos, assim, pouquíssimo. A gente entendeu que o colaborador dentro da nossa empresa estava mais seguro do que em casa, assistindo televisão. Com certeza. Com certeza. Sem cuidado nenhum com a família, entrando, entra e sai. Porque sai, como a gente cara. estava dando uma informação correta, tendo todo um protocolo de cuidado Existia do uma produto transparência total, né? Dentro completa, do- eles se tornavam multiplicadores disso que levavam para suas famílias. Olha a importância da social que vocês tiveram durante a pandemia. E nós lançamos aqui no Novo Hamburgo um movimento positivo. Olha. Justamente porque o que a gente entende? Deu ruim. Tá, deu ruim. Cara, tu entende que se eu ficar triste, ou feliz, ou não nada, Já nada volta vai lá mudar. atrás, O com fato certeza. tá posto. Tá bom, dá. Até tem umas coisas, dá umas doídas, a gente dá uma chorada, mas em seguida tu levanta e vai de sacode novo. a poeira e vai, né? E quando tu levanta, tu já é melhor. E aí tu vai, e aí a gente, cara, foi incrível para nós o ano de 2020. E a gente teve uma puta crescente e nos tornou muito mais fortes. E de lá para cá, nós chegamos nas 600 consultoras e a gente poderia ter ido além. Só que a gente também entendia que não dava para crescer de forma desmedida. Porque a gente já havia dado um passo muito Saltos grande. quânticos, é. Muito! E aí a gente entendeu, cara, primeiro vamos arrumar, porque tipo, tu olha uma árvore, tá? Uma árvore linda, assim, uau, autona, uma copa gigante. Para aguentar essa copa, essa altura, Tu tem a que ter raiz raiz. embaixo, Tem que ter estrutura, né? e tipo, eu não quero ser uma árvore que qualquer vento vai derrubar. Então, derruba, o que porque estabilidade derruba. não existe. E aí, o que acontece? A gente está hoje na empresa num programa de formação. Começou comigo e com a Tati, porque a gente sentia que a gente precisava de ajuda, a gente não tem nem tempo para fazer um curso. A gente precisa ser formada diretamente. Então vocês trazem mentores para dentro da empresa. Sim. Que hoje é o que, na verdade, isso que vocês estão fazendo é o que todo grande empreendedor faz. É porque a gente precisa aprender de forma acelerada. E aprender com quem E vai te sabe assim, ensinar ó, aquele conteúdo ali e vai te fazer Na levar verdade, de A nunca para B. parar. Não. E sabe o que acontece? Porque hoje, assim, ó, tu vai aprender sobre mídias. Em vez do cara te dizer objetivamente como se faz todo um floreio. E assim pra tudo. E a gente não tem tempo pro floreio. tem. E eu e a Tati, a gente é mega objetiva, E quando a gente decide um negócio, a gente se olha, não precisa nem falar. É um troço muito interessante. E a gente vai lá e faz, a gente se posiciona, tanto que o pessoal brinca. E quando as duas tomaram a decisão dentro, Deu. tipo, cara, não tem quem derrube. E não vão derrubar mesmo. Porque, tipo, e isso não quer dizer que nós sejamos duras, tá? Porque Não. eu e a Tati, a gente é muito focada, mas a gente tá indo aqui, a gente ouve muito. Então, o que a gente faz? A gente tá ali numa vibe, papapá, bate, conheço, eu tava lá, certo que eu ia fazer tal coisa no investimento, tal lá, e daí tu diz, não sei o que, papapá, e as coisas acontecem. Primeiro eu me escuto, a gente tem que estar lá de verdade, porque tu precisa se escutar, sabe? Tu sente as coisas do corpo. E aí eu tava indo pra cá, vou pra lá. Um dia a gente trabalhava com calçado, conheceu as joias, aquilo deu uma coisa boa, deu um quentinho no coração, a gente olhou para aquilo e aí a gente começou a trabalhar naquilo, aquilo ficou maior do que a gente tinha. Aí a gente foi pro atacado, a gente sempre foi atacadista, mas deu ruim.
A gente precisa olhar e precisa achar uma saída. Aí a gente foi ser varejista. Né? Verdade. E Como aí- muda, os caras não. E outra, se tu for só por o teu coração às vezes mandar também, às vezes se tu não tiver um norte, não souber mais ou menos ser guiado, não dá pra fazer tudo só por amor, né? Não, é quando eu falo dessa questão, nós temos uma inteligência que ela tá aquém do nosso consciente. E aí, a gente, pela massividade, não sabe mais escutar isso, não sabe mais sentir. Porque, na verdade, muitas vezes a gente não tá mais ali presente, É verdade. Sim. sabe? É, E Querendo ou não, aí, acaba seguindo a manada. né? e aí, tu acaba... Porque, na verdade, muitas vezes tu nem sabe o que tu quer, né? Então, tu começa... É que nem assim, o pessoal fala muito hoje, né? De, e o autoconhecimento. Ai, cara, aquelas palavras que vão virando uma coisa que ninguém sabe mais o que é. E eu pergunto assim, ó, cara, na prática, como é que tu faz teu autoconhecimento? As pessoas assim, eu medito. Bom, tá, mas... Como efetiva? Se tu for ver, a maior parte das pessoas, se façam essa pergunta, as pessoas não sabem responder. Sabe como é que eu me autoconheço? Quando acontece uma situação e aquilo me irrita profundamente, e eu observo que aquilo acontece mais vezes, por que aquilo me irrita? Eu tô olhando um filme, por que aquilo me emociona? E aí tu vai olhando, porque isso não é consciente. E aí tu começa a olhar, tu começa a te entender, isso aqui, cara, me causa assim, ó, é o tipo da coisa que me tira do sério. Tudo aquilo que não é feliz não é nosso, que não é bom não é nosso. Não é. Porque a gente parte, como eu disse, a vida é vencedora. Então, e existe uma lógica na vida. Que daí o pessoal diz, nossa, a natureza, né? Aí vem, né, o cara, o puma lá, pá, dá um pulo, pega o cervo, come o cervo. Ai, que triste, né? Só que, tu entenda, a natureza é perfeita. O que ela fez? Ela deu pro puma um pulo, mas incrível, aquele pulo único. O que ele deu pro cervo? Corre. Aí, Não correu. alguém não usou sua potencialidade e perdeu, Exatamente. sabe? Então hoje, como empreendedor, o que a gente vai entendendo? Que como empreendedor, que dá certo, que tu tem essa coisa, que tu pode ajudar o outro, tu entende que tu não pode guardar isso pra ti. E que a gente precisa crescer. Tu tem 3 empresas, né? Participa de 3 empresas e a gente começa a entender que pode mais. Muito e aí mais. tu guardar isso, te foi dado algo que tu não usa. E aí, porque tipo, outro dia minha esposa, nós falando, tá, mas... E aí nós falamos, tá, meu, que movimento é o dinheiro? Eu disse, não é o dinheiro. Não é, porque... E daí assim, não é que não precisa de dinheiro. Adoro o dinheiro. Adoro. Porque quando eu olho o resultado, cara, eu penso, mandei bem. Não. Ele é índice pra mim. Ele é indicativo. É isso aí. Se Deus, eu só penso assim, se Deus criou, se existe esse carro, veio do ser humano, Deus criou o ser humano, o ser humano, então é pra nós, não é pecado. O dinheiro Mas não é pecado. claro que não. É que as Entendeu? nossas As pessoas crenças... misturam as coisas. Agora, sabe o que eu acho que é mais pecado? É eu guardar pra mim e não passar pros outros. Isso eu acho pecado. Entendeu? Mas eu isso tenho uma tu ganhar- fortuna e tá com ela no banco parado, não, mas eu não vou mexer. Eu vou dizer uma coisa, um cliente meu me comentou comigo, ele disse o seguinte, Thiago, ele já é um senhor de idade, o meu pai ainda ganha ações das tintas Killing. Mas eu não mexi no dinheiro dele. Tipo, ele me falou aquilo com orgulho. Eu achei, bacana, respeitei. Mas eu pensei, meu Deus, ele já tem muito dinheiro. O pai dele tá gerando dinheiro ainda. Só que ele não tem mais nada, ele não mais não trabalha, ele deixou no ele banco. não fez, então, ele quer tá dizer, trancando o mercado, o ele não tá dinheiro. perpetuando, Tá né? entendendo? Tá ligado, O cara né? gera valor, Que é ajuda pessoas, monta então uma instituição de caridade, faz alguma Faz coisa. alguma porque coisa. o banco tá emprestando Porque, esse dinheiro a sabe por juros quê? pelados. Não, Exato. e sabe o que vai acontecer? Se ele não usar esse potencial vai ir contra ele. Da onde é que vocês acham que tipo, a maioria das doenças, não pode falar do psicossomático. Claro que é psicossomático, meu. E, inclusive por tu não usar teu potencial. Com certeza. Exatamente. Então, é nesse sentido que eu vejo, que isso me inspirou a vida toda de, tipo assim, querer mais, não querer mais para ter mais, não, para pelo contrário, colaborar mais. Eu A quero gente gerar tem, emprego, a eu quero Maria gerar valor. mais. Eu quero É isso pegar aí. meus colaboradores e fazer o seguinte, cara, vamos acelerar. Eu não quero, eu falo para todos os que estão aqui e os meus barbeiros e no restaurante, eu quero vocês também andando um carro bom, eu também quero vocês com a casa boa, eu também quero. Agora, eu não vou pegar e vou fazer por vocês.
A gente Eu não mostro, pode ser eu mostro. assistencialista. É isso aí. O problema do Brasil e de outros países também, é o assistencialismo. Porque, tipo, tu não pode, quando tu dá, ai, coitadinho, tu tira a dignidade do outro, meu. Exatamente. Tu E tu te coloca acima dele, total. né? E aí tu tira a dignidade. Exatamente, tu te coloca acima, porque tu acha que ele não tem a capacidade. E aí tu diz, É a nossa, eu sou história, humilde. né? Não, mas o que tu recebeu, o que tu tinha que receber é a vida. E as oportunidades tu tem que criar. O que tu acha do conceito antifrágil para o empreendedor? Como? O conceito do antifrágil. O antifrágil é esse conceito que a gente entende que é exatamente isso, dessa necessidade do empreendedor diante das dificuldades, em vez de se colocar, vamos assim, de ficar com medo e de estagnar, ele entender aquela dificuldade como uma oportunidade de crescimento, que é o antifrágil, que é quanto mais tu leva, vamos dizer assim, quanto mais a vida, mais forte tu te torna. É que nem assim, ó, vamos pensar lógica de novo, né? Eu não sei esses termos, assim, bonito, eu não sou muito dessa vibe aí. Desculpa que eu fiquei com aquela cara de ponto de interrogação, né? Mas é que, né, tem umas coisas que eu abstraio. Eu às vezes Mas eu abstraio tato umas logo, coisas, sabe? tato logo. Mas o que acontece? É questão assim, ó. Não, eu sou bem cara de pau mesmo. Não entendi. Eu não sei o que é isso aqui no cardápio. Eu não como mais coisa estranha. Eu não. Agora eu pergunto. Ai, não, tem que saber o que é. Paga caro. Você nem quer pagar caro. Eu não sou chique. Se eu não souber o que é, eu vou perguntar. Mas é assim, ó. A gente falando em lógica, né? Tu vai se fortificando, é que nem tipo assim, aquele bicho que precisa cuidar dos seus filhotes de não sei o que, e aí vem o outro pra pegar e ele precisa se defender. Cara, ele vai virar um especialista naquilo. É isso aí. Isso sabe? É Ele vai virar um especialista naquilo, meu. E aí, é simples assim. E eu acho que nesses momentos é que tu vê quem faz e quem tem um diferencial para mostrar. Eu vou te dar um case meu, na pandemia então. Na pandemia, a minha mãe e minha irmã chorando, as duas, assim, tristes, né? Aquele momento que até eu também assumo que a gente fica meio assustado, não por mim, mas eu digo não por mim. Eu sei que se eu tiver que voltar, capinar, lavar casa, não tem problema. Não tem frescura. Mas eu vi uma situação que, quantos colaboradores hoje, quantas famílias dependem do Thiago, da Camila, da Sônia, do meu sócio Adriano. É isso aí. Porque tu não faz só pra ti. Aí eu pensei, daí eu comentei com elas, lembra há 2 ou 3 anos atrás que eu comentei o seguinte, vamos fazer marmita para vender, só que nós estávamos no auge. Aí elas disseram, minha mãe, não que ela não é empreendedora e não que ela não tem visão, é pelo contrário. Mas na visão dela, ela pensou, tá bom assim, não vamos mexer no que, não vamos pesar a equipe. Mas o que eu tinha pensado? Se as pessoas estão abrindo na garagem e vendendo marmita, nós com toda essa indústria aqui que nós temos, isso não é olho grande querer quebrar os outros, pelo contrário, tem mercado para todo mundo. Isso aí. Tem. Escuta essa. Aí eu disse para elas, vamos começar agora então, porque é agora que a única opção que tinha, o restaurante fechou, 300 almoço dia, é só marmita. Mas tu imagina agora, se nós tivéssemos, a marmita tem até hoje, bomba, agora tu imagina se nós tivesse feito há 3 anos atrás, nós era referência. Por que acontece? Quem tu lembrou de comprar marmita ou um lanche? De onde tu já estava acostumado. Pica-pau, Mac, tu lembra de quem já era business, né? Querendo ou não, é assim. Então por isso que eu digo, às vezes na pandemia tu dá a virada. E o consórcio, Guria, era do lado do meu restaurante, onde eu fui o primeiro vendedor, que eu intimei o meu sócio, na verdade, porque eu fui cliente dele, quanto mais eu olhava ele falar, eu via galinha de ovos de ouro. Eu peguei ele pela mão, fechamos os negócios, peguei pela mão e disse, cara, aqui tem um espacinho do lado do meu restaurante, é o restaurante, a barbearia de um lado, e no outro eu disse para ele, aqui eu vou ser o primeiro vendedor e nós vamos montar uma equipe e se der certo a gente monta uma equipe. Eu digo, cara, por que não, né? É papel, é documento, o cara vai vender, vai botar lugar, a água, a luz, não tem custo com nada. Ele estava lá em Guaíba e ele era da região aqui, pessoal, vamos fazer. A gente montou ali, começamos um passo a passo. Só que como o meu restaurante bombava e a barbearia, era aquele foco mais fraco. Na pandemia, a barbearia foi a 0, o restaurante a 0. Botei a pastinha embaixo do braço, agora eu vou ser vendedor de consórcio. E olha onde é que nós estamos hoje.
E dele. Tu tá entendendo como, tipo, na pandemia, eu não posso reclamar. Mas na pandemia são cresceu o consórcio, na aprendizados. pandemia veio um segundo negócio dentro do restaurante Mas da marmita. tu percebe que tu buscou teu palco? É. Com certeza. E dentro dessa linha agora que a gente está falando de aprendizados, né? O que nos trouxe até aqui, como que tu enxerga o caminho ou o que deve ser olhado para o empreendedor com essa visão de futuro? Primeira coisa, o que me trouxe, a coisa tá mudando tão rápido, Sim. que aquilo que me trouxe até aqui Não vai te levar. não vai me levar adiante. Então, A não ser a base. A base. e levando, a base é Só. a base sempre. Só. Sim. É que a base ela tá Ela mais vai próxima aumentando do ponto também. de partida e ela te acompanha. Ela acompanha, né? Mas o que acontece? Vai ter que pensar diferente, vai ter que trabalhar a inovação. Eu e a Tati, a gente sempre pensa assim, ó, qual é que é o nosso critério? Tá dentro ou tá fora da caixa? Ah, tá muito dentro da caixa. Ah, não, então não vai rolar. E aí a gente pensa fora da caixa. Ah, olhar para outros mercados, ver outras coisas, sabe? É verdadeiramente diferente. Procurar uma diferenciação, procurar uma inovação, realmente em outra Eu coisa. sou 100% Então de buscar diversificar sempre também. a inovação. Então, alguns pontos. E a humanização. E a humanização. Então, inovação, humanização, inovação constante, que eu acho que tem que ser isso, né? Buscar esse posicionamento no mercado E de uma entender maneira. o que é inovação, que não é a novidade, lançar algo novo. É a forma de fazer, que eu fazia de uma forma, eu vou fazer de outra. Sabe? As coisas estão Às vezes mudando. as pessoas acham que precisa de dinheiro pra Não, isso. né? não. Usa as ferramentas que tu tem, e faz, só qualifica elas diferente, o melhor, usa um termo diferente, enfim, né? Às vezes tu pega o que tu tem, como tu disse, eu tinha um conglomerado de empresas, daí tá duas bombando, essa aqui tava mais fraca. Aí essas aqui, pum, fecharam. O que tu vai fazer? Vai pegar essa aqui que tem algum movimento e pá! Resolve. Quais são os próximos passos aí da Gamaria? Olha, eu disse, tem passo que não acaba nunca Não mais, passa né? nunca mais, né? Eu disse, cara, porque pra nós o céu é o limite. E a gente se realmente se colocou nesse lugar de nós nos diferenciarmos. Sim. Hoje a gente está criando, fortalecendo muito as bases da Gamaria, porque ela é a nossa empresa hoje matriz que origina. Outros braços. Sim. Então, hoje, assim, tudo que é necessário, a gente, tipo... Um ecossistema vocês criaram. Exatamente. E a gente trabalhar sempre mais em questão de qualificação de pessoas, sabe? Nós entendemos que tu precisa ajudar, tu precisa qualificar quem está contigo, que não adianta eu aumentar quantitativamente, eu preciso aumentar qualitativamente. Com inovação e com humanização. Perfeito, eu acho que finalizando aí com chave de ouro, Muito né? bom, O muito Servicast. bom. Olha, muito aprendizado aí, hein? Quero agradecer mais uma vez, né? A honra de ter aqui uma das filhas da Dona Maria Helena, né? A Tati, a próxima vem também, já Isso. está intimada. Voltaremos aí com esta dupla, né? Que hoje veio só uma. Muito obrigada, então, gratidão aí. Eu que agradeço a oportunidade, Satisfação de satisfação conhecer. Olha, parabéns. História. e muito Tá. obrigada. Então, mais uma vez aí agradecendo a audiência e quem não curtiu ainda, aproveita, clica, se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos episódios do Servicast. E quem não tem um presentinho, não comprou, quer agradar a esposa, fazer aquele agrado aqui, olha. Eu sou cliente e posso dizer o seguinte: olha, eu desconheço. A pessoa vai amar, vai agradar a mulher. Contratado! Contratado. Isso é coisa boa.